Fala aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para terceiro curso de Química 3, apostila 6, capítulo 30, o último capítulo da nossa apostila, que vai tratar dos compostos biológicos, então aquela aulinha de bioquímica que a gente teve. Primeiro exercício, número 12 dos contextualizados. A produção de biocombustíveis, como por exemplo o biodiesel, é de grande importância para o Brasil. O governo faz ampla divulgação dessas substâncias, pois tem o domínio tecnológico de sua preparação, além de ser um combustível de fonte renovável. O biodiesel pode ser obtido a partir de triglicerídeos de origem vegetal e atualmente até de óleo de cozinha. Uma das reações de obtenção do biodiesel pode ser assim escrita. Então está aqui o molde, igual a gente viu aí, do biodiesel, né, para produzir o biodiesel. Considere as afirmativas e assinale a correta. Primeira, o triglicerídeo da reação é um triéster. Tá aqui, ó, o nosso triglicerídeo, função é éster aqui, ele de fato é um triéster, né? Então esse daqui é o nosso lipídio, ok? Segundo, os números que tornam a equação balanceada são 1, 3, 1 e 1. Então eu preciso de 1 do triglicerídeo. Agora, cuidado, ó, porque nós temos aqui um éster, né? A reação de produção do biodiesel é uma transesterificação. Eu vou transformar de um éster em outro. Para cada parte do éster que eu tenho, eu preciso de uma molécula do meu álcool. Então, eu vou precisar, na verdade, de 3 aqui do metanol, e não apenas um. E aí eu vou formar, consequentemente, 3 moléculas do biodiesel e mais um desse meu álcool, que é o glicerol. Então, na verdade, aqui eu formo eu preciso, né, a proporção 1, 3, 3, 1. Eu formo 3 moléculas de biodiesel, já que eu vou quebrar a cadeia aqui em 3 partes, tá certo? Então, essa daqui, a proporção está errada, está falsa. Terceira, na estrutura apresentada para o biodiesel, considerando R uma cadeia saturada, identifica-se um átomo de carbono com hibridização sp2. Se a gente analisa aqui, ó, essa cadeia saturada, então todos vão ser carbonos sp3. O carbono sp2 é esse daqui. De fato, essa daqui está verdadeira. 4. O glicerol é um poliálcool. De fato, o glicerol é um triol. Tá? Então, também está correto. Tem mais de uma hidroxila nele que caracteriza um álcool. E por fim, na última. Na molécula de glicerol existe apenas um carbono assimétrico. Cuidado, não tem nenhum, porque se eu analiso todos os carbonos, né, o que pode achar que tem, né, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui 2, já eliminamos esses 2 da ponta. Agora esse do meio parece que eu tenho, porque eu tenho aqui ó, hidrogênio, OH, mas o que eu tenho para o lado de cima é igual ao que eu tenho para o lado de baixo. Então, na verdade, esse carbono do meio também não é quiral. Então, eu não tenho nenhum carbono assimétrico no glicerol. Isso é falsa. Assim, 1, 3 e 4 são as corretas. Exercício 14 agora. A dopamina é um neurotransmissor importante em processos cerebrais. Uma das etapas de sua produção no organismo é a descarboxilação enzimática da L-dopa, conforme esquematizado. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a L-dopa, passa pela enzima, e eu tenho aqui a formação da dopamina e dióxido de carbono. Ele pede a fórmula estrutural da dopamina. Lembra que descarboxilação é tirar a carboxila. É justamente eu tirar esse pedaço aqui, ó, o C com esses 2 oxigênios. Por isso que eu vou formar o dióxido de carbono aqui. Assim, fica fácil. É só eu redesenhar essa estrutura, tirando essa carboxila. Agora, é só a gente analisar. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o anel benzeno, as 2 hidroxilas fenólicas, uma do lado da outra, e depois lá do outro lado, o resto da minha cadeia com NH2. Analisando as alternativas, a única que se encaixa exatamente no que a gente tem é a letra E, ok? Então, essa daqui é a fórmula da dopamina. 15 agora. A lisina é oxidada no organismo formando a hidroxilisina, que é um componente do colágeno. Por outro lado, a degradação da lisina por bactérias durante a putrefação de tecidos animais leva à formação da cadaverina, cujo nome dá uma ideia do seu odor. Então, tá aqui o esquema, ele fala assim pra gente. Assinale a afirmação correta em relação a esses compostos. Primeiro, a hidroxilisina é um glicídio. Lembra que glicídio é um sinônimo para carboidrato. Nós não temos aqui a estrutura de um carboidrato, tá?
Então, essa daqui está falsa. Letra B. A cadaverina é um lipídio. Não, não é um lipídio aí das estruturas que a gente estudou, não se encaixa como um lipídio. C. A lisina é uma proteína. Cuidado, tá? Não é grande o suficiente para ser uma proteína. Ela, de fato, aqui pode ser constituinte de uma proteína, mas ela em si não é. D. A lisina e a hidroxilisina são aminoácidos, ou seja, tem aqui ó, ácido carboxílico na ponta e aqui do lado, né, no carbono alfa, tem um grupo amina. Tá correto. As duas são aminoácidos. E por fim, E. A hidroxilisina apresenta ligação peptídica. Não apresenta. Ligação peptídica seria se eu tivesse uma amida na estrutura, e eu não tenho. Então, D é a correta. Por fim, exercício, aliás, aprofundamento 21. Temos mais 2 exercícios, esse mais um. Óleos vegetais contêm ésteres triglicerídeos. Ao reagir com etanol, esses triglicerídeos se transformam num tipo de biodiesel, isto é, numa mistura de ésteres etílicos. O esquema representa o processo químico envolvido na produção desse biodiesel, a partir do éster triglicerídeo mais abundante do óleo de soja. Letra A. Escreva a fórmula estrutural da glicerina, um subproduto da produção de biodiesel. A glicerina é o nome comercial para o glicerol, ou propano 1,2,3-triol, que é dessa parte aqui da cadeia que vem. Então, justamente está aqui, ó. Glicerina tem 3 carbonos, em cada carbono eu tenho um OH. Propano 1,2,3-triol. Letra B agora. Indique se a cadeia carbônica ligada à carbonila dos ésteres etílicos, dos ácidos oleico e linoleico, é saturada ou insaturada. No caso de ser insaturada, indique também o número de ligações duplas existentes na cadeia carbônica. Então, olha só, o carbono carbonílico é esse daqui, ó. Agora, vamos analisar aqui justamente esses 2 pedaços de cadeia. Se fosse apenas uma cadeia saturada, eu teria o número aqui de carbonos e aí justamente o dobro de hidrogênios, porque em cada um dos meus carbonos eu teria um CH2, CH2, CH2 e aí lá na ponta um CH3. Então teria justamente essa quantidade. Seria, no caso, o dobro mais 1. Se eu pego 17, o dobro é 34. Então era para eu ter o dobro mais 1, era para eu ter 35 hidrogênios. Eu não tenho 35 em nenhuma das duas, então nenhuma das duas é saturada. Cada 2 hidrogênios que eu tiro, eu formo uma dupla. Então, de 35 para 33, eu vou formar uma dupla aqui no oleico. E aqui, como eu diminui 4 hidrogênios, eu formo 2 duplas no linoleico. Tá? Então, temos cadeia insaturada para os 2 casos, oleico com uma dupla, linoleico com 2 duplas. Ok? Agora, 22, para a gente fechar. Assinale as alternativas que apresentam uma correta descrição dos sacarídeos, ou seja, aí dos nossos carboidratos. Primeiro, os sacarídeos podem ser representados pela fórmula geral CnH2ON e são conhecidos como hidratos de carbono. Ok, essa daí é uma fórmula geral aí, de maneira simplificada, funciona para eles. 2. O amido é um monossacarídeo de reserva em vegetais, no qual a glicose é acumulada como reserva de energia. Cuidado, amido não é um monossacarídeo, é um polissacarídeo. Então tá falsa essa. 4. Os monossacarídeos apresentam as funções orgânicas aldeído, cetona e álcool em sua cadeia aberta e apresentam as funções álcool e éter em sua cadeia fechada. Também está correto. 8. Os sacarídeos apresentam carbonos assimétricos, ou seja, são compostos quirais. Também está correto. E por fim, é 16. Na fermentação da sacarose, para a formação do álcool etílico, primeiramente o disacarídeo sofre uma reação de hidrólise, que o transforma em 2 monossacarídeos. E em seguida, esses 2 últimos sofrem um processo de fermentação. Também está correto. É exatamente assim. Lembra que a sacarose é a junção da glicose com a frutose. Assim, fazendo aqui a somatória, nós temos 29 como a soma dos itens corretos. Ok?
Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.